Vamos abrir para questões. Antes de abrir as perguntas da galera, eu só queria te perguntar uma coisa. O quão, o quão o sistema brasileiro atrapalha na hora do cara criar um negócio, trabalhar, juntar um dinheiro? Tu que viu na pele isso, assim, o sistema brasileiro, ele atrasa a vida do cara que quer prosperar? Então, vou te dar um exemplo de tributação. Quando você entra por exemplo, um lucro presumido, né? Você tem um lucro o simples nacional, lucro presumido e lucro real. A deriva é presumido. Então, aí você entra no presumido. Eles presumem que você vai vender aquilo e te cobram um imposto. Uhum. Simples assim. E se você atinge a meta que eles acham que você não deveria atingir, eles te cobram 50% a mais do que eles acham que eles têm que cobrar. Simples. Aí você compra, aí um exemplo, você quer comprar um container de coisas da China. Exemplo. O cara, de repente, pô, sei lá, juntou lá 100 mil, 150 mil, resolveu comprar uma coisa da China para começar a vender. Qualquer coisa. Os caras te tributam 100% do valor, só que além de ser do valor da mercadoria, eles te tributam junto com o frete. Então, se você paga 10 mil reais, 10 mil dólares num container de copo, por exemplo, de xícara, por exemplo, e o frete deu 3 mil dólares, você paga 3 mil dólares de frete, mais 10 mil dólares, 13 mil dólares a mais de imposto. Fala, isso Não tem nenhum sentido. não tem. Você vai aqui no Paraguai, é 2% o imposto. 2%. Então, e hoje, existe muitas dívidas de impostos que as pessoas não conseguem pagar, igual já aconteceu comigo. E existe também as pessoas que, infelizmente, existe sonegação de imposto, todo mundo sabe. E o que acontece? Se fosse igual, por exemplo, nos Estados Unidos, por que o cara vai sonegar? Você chega nos Estados Unidos, você compra lá uma água, você que comprou a água paga um imposto. Quem vendeu para você não pagou nenhum imposto. Quem vendeu para quem está vendendo não pagou nenhum imposto. Quem fabricou aquilo não paga imposto. Uhum. Só que eles não pagam na revenda, eles pagam na volta. Só que na volta, depois que você pagou funcionário, depois que você pagou água, depois que você pagou luz, depois que você pagou telefone, depois disso e uma série de outras coisas. Ah, entendi. É depois Então, dos gastos. Aqui é antes dos gastos. na verdade, Antes de tudo. Tu respirou e pagou já. quem vendeu para quem te vendeu já pagou imposto, quem vendeu para quem me vendeu pagou imposto, eu vendi, paguei imposto, e quem te vendeu também pagou imposto, e você também pagou imposto. Sim, aí vai tudo pro bolso do cara que tá comprando o final lá, que é o consumidor, né? Exatamente. Aí, só para você ter uma ideia, um gel para cabelo. Vamos imaginar que o custo dele, de um gel para cabelo, fosse R$ 1. Se a tributação fosse igual nos Estados Unidos, você pagaria no máximo, e todo mundo ganhando muito bem, tá? R$ 2,50. Todo mundo ganhando muito bem, né? Ninguém passando vontade de ter lucro. O governo também, inclusive o governo, ganharia ali 50% de tudo no reverso. Então, eu paguei lá, me custou R$ 1, aí eu ganhei lá 20 centavos, ele ganharia 50%, sobraria 10 centavos para mim, mas estaria ok, porque eu já paguei tudo. Me Uhum. sobrou 20 centavos e eu dei pro governo 10 centavos, certo? E tipo, tá, toma aí. Toma esse Aqui não, negócio. aqui esses mesmos 2,50 se torna 7,50. Uhum. Por quê? Porque os outros 2,50, R$ 5 é imposto. Uhum. Entende? Então, como é que o cara vai sobreviver? Você acha que o cara que vende uma marmita na rua tem condições de pagar imposto? Você acha que o cara que vende hot dog tem condições de pagar imposto? O cara não tem condições. O cara mal ganha para ele sobreviver. E aí o cara vai lá pagar, o cara que vende bolo. Mas se fosse justo, todo mundo pagaria. Uhum. Todo mundo faria o certo. Só que acontece muito essas coisas. Então, a empresa, igual a minha empresa, chega num nível que a gente não tem como fazer esse tipo de coisa. Mas quando era antigamente, não é que eu sonegava. Eu não sonegava o imposto. Eu deixava de pagar porque não tinha condições. Sim, Não claro. entende? Então, é totalmente diferente. Não é que eu não quero pagar. Eu quero pagar, mas não consigo. Até porque também é uma confusão, né? Tu mal sabe como é que tu faz pra conseguir entender o que tu tem que pagar, o que eu tenho que mostrar pra eu saber exatamente o que eu tenho que pagar. Aí Exatamente. já tem que contratar um contador, já é mais um gasto em cima já do imposto que tu tá pagando. É uma confusão. E tem outra coisa também, esse cara da marmita, por exemplo, se ele começar a ganhar muito dinheiro, daqui a pouco ele vai estar na ilegalidade sem nem saber. Exatamente. É o que aconteceu comigo. É. Como é que eu vou saber que eu tô na ilegalidade se ninguém me ensinou isso? Eu nem sei como começar. E tem outra coisa também que dá uma irritada, é que
o Estado não te ajudou a fazer nada. Então, e aí daqui a pouco ele vem e te cobra um pedaço daquele negócio que tu construiu por conta própria. Isso irrita também. Você quer uma outra situação? Exemplo, uma fábrica de cosmético. Hoje tá um pouquinho mais fácil. Tá um pouquinho, não é muito não, um pouquinho mais fácil. Mas um exemplo, o cara que tem que se preparar para abrir uma fábrica de cosmético hoje, ele tem que pensar em 2 anos. 2 anos para você montar uma fábrica. E detalhe, você tem que ter o maquinário, você tem que ter funcionário trabalhando, não é trabalhando na verdade, ele tá lá porque ele tem que estar. Um exemplo, um químico responsável. Você tem que ter um químico responsável. Só que você tem que ter um maquinário. Então você investiu em maquinário, você investiu em aluguel e você está com a esperança de que aquilo vai ser aberto em algum momento. Mais um exemplo. Você precisa de uma certidão de uso. É o primeiro item. Certidão de uso solo, certidão ambiental. Em algumas cidades sai em 2 dias, em outras cidades sai em 6 meses. Uhum. Então você imagina, você esperar 6 meses para ter uma certidão que é o primeiro passo de tudo que você tem que fazer. Depois disso, você vai na CETESB. Aí a CETESB te pede, no mínimo de prazo, 3 meses para te responder se aquele lugar que você já alugou serve para você trabalhar. E se não servir, acabou. Morreu ali. Uhum. Entende? Certidão de uso solo, certidão ambiental, CETESB. Aí você passa para bombeiro. Aí o bombeiro vai e vistoria o local. Você junta todas essas documentações. Você paga o IBAMA. Você junta toda essa documentação. Pega esse documento e leva na Anvisa. Aí, meu amigo, aí você espera. Você senta lá e espera para ver o que vai acontecer da sua vida. Simples assim. Espera. Fica lá esperando. Aí o dia que eles vão lá, talvez eles te liberem para você começar o processo de liberação. Porque tem a primeira liberação, que é de Brasília, e a segunda liberação, que é do município. Então é assim. É praticamente impossível. É um milagre que Se o cara consegue. falar assim, menos de 2 anos, eu falo, meu, você conhece muita gente. Porque o cara sozinho fala assim, ó, eu vou peitar todos os órgãos e vou fazer sozinho no meu peito, esquece. O cara não faz. E o lance da CLT? Tu que esteve dos dois lados, como é que tu enxerga o direito trabalhista? Tem muita lei, tem pouca lei? Como é que tu vê isso? Olha, eu procuro ser o mais justo possível. Só que assim, hoje, se você chegasse pra mim e falasse assim, ó, o funcionário, ele é melhor o CLT ou sem o CLT? Eu ia falar, totalmente, eu poderia pagar muito melhor pro cara. Sim, Muito melhor. sem o CLT. E o cara ia lá e pagava todos os impostos dele, todos os negócios dele, ou não. O cara decide o que ele vai fazer. Uhum. Mas ele poderia andar com um carro melhor, ele poderia comer melhor, ele poderia fazer um monte de coisa. Então, um exemplo. Funcionário que tem uma base de R$ 1.500. Você paga praticamente outros R$ 1.500. Agora imagina esses outros R$ 1.500 no bolso do cara, são R$ 3.000 no bolso do cara. Tipo, é verdade que o custo do funcionário é sempre o dobro do que ele recebe? É quase o dobro. E sem contar que desconta da empresa e desconta do cara também. Sim. Ah, para o cara futuramente se aposentar. O cara não vai se aposentar. O cara acha que ele vai se aposentar. A única garantia que ele tem é se ele passar mais de 15 dias lá enfermo com alguma coisa, ou possivelmente a Previdência vai dar o salário dele ou alguma coisa do tipo. Cara, é assim, vai lá no banco e faz lá a Previdência. Uhum. Paga 300 pau, 400 pau, sei lá quanto, mas coloca um pau e meio no bolso. A mais no seu bolso, entendeu? Porque eu teria o maior prazer da minha vida em dobrar o salário do cara se eu não tivesse que pagar todos os impostos. Uhum. Mas isso é assim, infelizmente não tem o que fazer. A gente não tem como mudar isso, né? Dá pra meter um PJ? Não dá, funcionário... Por exemplo, a maioria dos funcionários que são vendedores, eles são PJ. Uhum. Agora, pergunta se eles querem sair do PJ para ser, Claro. pra ser CLT. Não Sim, quem tá no PJ já Não entendeu a entendeu? realidade. Agora, funcionário chão de fábrica, como é que o cara vai trabalhar assim? Sim. Entendeu? Não tem, cara, não tem como. Você poderia... Cara, são tantos benefícios que uma empresa poderia dar para um funcionário, mas tanto benefício. Você não... Cara, eu garanto para você que você não ia ver um funcionário, os meus, pelo menos, você não ia ver um cara andando a pé, você não ia ver um cara reclamando que tá com fome, você não ia ver um cara reclamando que não pode ir no mercado e colocar o que ele quiser no carrinho. Você nunca ia ver isso. Por quê? Porque você ia poder fazer. Uhum. E aí, e detalhe, eu dou 1% de tudo que eu fabrico para todos os funcionários como bonificação. Todos os meses, se eles cumprirem as metas deles. Que já é uma obrigação do cara fazer. Só que eu faço isso. Pego lá, 1%, deu 1 milhão de venda? Então tá. Então, X mil lá é para dividir para todas as pessoas que são CLT. Eu já faço isso. Uhum. Mas, é assim, cara, dá para fazer? Dá para fazer. Só que
Não seria mais gostoso o cara ganhar pelo trabalho dele ali a mais o dinheiro do que enfiar no bolso do governo? Sim. Uhum. Entendeu? Então é isso. Eu só vejo essa chance. Só vejo esse negócio. Aí você tem que, pra poder mandar o cara embora porque o cara é ruim, é um parto, é uma vida pra você mandar o cara embora. Porque se o cara for ruim e o cara quiser faltar todos os dias, o cara tem o direito que ampara ele. E tá errado, porque o outro cara quer trabalhar. Uhum. Então tem uma série de coisas. O cara trabalha 6 meses, vai lá, falta não sei quantas vezes. Vai lá, recebe fundo de garantia, recebe o seguro-desemprego. Cara, se fosse justo, igual nos Estados Unidos, por exemplo, não tô dizendo que tá errado, não tô dizendo nada disso. Só que se fosse justo, igual nos Estados Unidos, você recebeu o seguro-desemprego. Tá bom. Quando você arrumar um emprego, você paga de volta. É assim lá. É justo? Não é justo? Porque você usou um dinheiro que não é seu, Sim. porque você está desempregado, só que quando você arrumar um emprego, você devolve. É justo. Entende? Ah, pô, é injusto e tal, não sei o que, é direito meu. Poxa, mas, cara, as pessoas poderiam. A questão do imposto já me dobraria o número de funcionário. Se os impostos de venda, porque o meu número de venda ia dobrar. Já os impostos do que paga de funcionário, você já poderia dobrar o salário do cara. Uhum. Então, ou seja, as pessoas não ganham mais, não é porque o governo é ruim, é porque os impostos que vêm de antigamente é que acabaram com isso. Então a pessoa acha que é mais fácil trabalhar um ano, pedir o seguro-desemprego, acha que é mais fácil deixar de trabalhar para receber alguns benefícios do governo, cara. Isso daí só atrasa a pessoa. Então imagina se eu fosse atrás disso daí cara, eu nunca recebi um PIS, nunca recebi nunca na minha vida, eu nem sei o que é isso. Eu só paguei até hoje. Receber eu nunca recebi. Nunca recebi isso, nunca recebi férias, nunca recebi nada. Nunca recebi. Uhum. Então, assim, eu não sei o que é isso. Mas foi uma decisão minha. Sim. Não tô dizendo que as pessoas que trabalham registrado tá errado, não tem nada disso. Mas as pessoas que empregam também querem pagar mais. Uhum. Só que não pode, tá travado.